Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que levanta uma questão assim bem provocadora. Como era a cara da liderança no comecinho do cristianismo? E olha, a gente está com material bem legal aqui para analisar. Tem anotações de uma Bíblia de Estudos sobre um trecho da primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, e também um artigo que destrincha a vida e a mensagem dos apóstolos. A nossa missão aqui é tentar entender o que Paulo queria dizer com ser um dispenseiro dos mistérios de Deus, e por que ele usou a própria vida, que era cheia de perrengues, como um exemplo para dar um chacoalhão numa comunidade que estava aparentemente bem cheia de si. Com certeza. E para a gente entender o peso do que Paulo está falando, é fundamental sacar o que a palavra apóstolo significava naquela época. Não era um cargo chique numa empresa, sabe? Nem um título honorário. A nossa fonte, o artigo A Mensagem e o Estilo de Vida dos Apóstolos, explica que o termo vem do grego e significa literalmente alguém que é enviado, um mensageiro com uma missão. Então era mais uma descrição de função do que um título de status. Mas essa autoridade de ser um enviado, isso não era um risco. A gente vê hoje como títulos podem inflar o ego das pessoas. Como eles lidavam com o perigo de o título de apóstolo se tornar justamente o tipo de status que Paulo estava criticando em Corinto? Essa é a pergunta central. É exatamente o paradoxo que Paulo vai explorar. A autoridade não vinha do título, mas da missão e da mensagem que eles carregavam. O artigo que a gente tem aqui ajuda a clarear isso identificando 3 grupos que eram chamados de apóstolos. O primeiro, claro, são os 12 apóstolos originais. A galera que andou com Jesus, viu tudo de perto. A missão principal deles, no início, era focada em Israel. Certo, as testemunhas oculares. Exato. Depois tinha um grupo um pouco mais amplo que incluía o próprio Paulo. A missão deles era diferente, levar essa mensagem para os não-judeus, os gentios. E, por último, existia uma terceira categoria mais funcional ainda, mensageiros que eram enviados por igrejas específicas para tarefas pontuais. O texto cita um cara chamado Epafrodito como exemplo. Então, você tem desde a testemunha ocular até, sei lá, o carteiro de uma comunidade. Mas o que une todos eles é essa ideia de ser um representante, alguém que não fala por si mesmo, mas por quem o enviou. E essa missão em comum conseguiu unir um grupo que, olhando de fora, não faz o menor sentido. O artigo ressalta a composição dos 12 originais. Tinha pescadores, gente simples como Pedro e André. Tinha Mateus, um coletor de impostos, que na prática era visto como um traidor, alguém que trabalhava para o opressor Império Romano, e no mesmo grupo, Simão o Zelote. Pelo que eu sei, os Zelotes eram um grupo radical, quase terrorista, que defendia a luta armada contra Roma. Exatamente. Um colaboracionista e um guerrilheiro na mesma equipe. Como isso funcionava no dia a dia? Eu fico imaginando o climão no almoço, sabe? Um cara que cobra impostos para Roma e outro que quer explodir o quartel romano sentados na mesma mesa. A única explicação é que a missão que eles receberam era tão forte, tão central, que todas essas diferenças ideológicas, políticas e sociais ficavam em segundo plano. E essa é a cola. A missão era a cola. E é justamente essa cola que estava se desfazendo na comunidade de Corinto. Eles perderam o foco da missão e começaram a focar nas personalidades. As notas de estudo sobre 1 Coríntios 4 mostram isso de forma bem clara. A igreja estava toda dividida em torcidas organizadas. Uns diziam, eu sou do time do Paulo. Outros, eu sou do time do Apolo, que era um outro pregador muito eloquente. E ainda outros, eu sou do time de Cefas, que é o nome de Pedro em aramaico. Eles estavam transformando os líderes em ídolos pop. Parece uma versão antiga das tretas de fã-clubes na internet. Mas, então, como Paulo lida com isso? Ele entra de sola ou tenta uma abordagem mais diplomática? Ele entra com uma ferramenta poderosíssima, a ironia cortante. É quase passivo-agressivo, mas de um jeito genial. Ele escreve para eles: vocês já estão satisfeitos, já estão ricos, já se tornaram reis. E isso sem nós. Dá para quase ouvir o sarcasmo na voz dele.
É como se ele dissesse: nossa, parabéns, pessoal. Vocês já zeraram o jogo da vida espiritual. Nem precisam mais da gente, os apóstolos que fundaram essa bagunça toda. É uma provocação bem direta, ele está espelhando a arrogância deles de volta para ver se eles se enxergam, né? Exatamente. As notas da Bíblia de Estudo explicam que eles agiam como se já estivessem na glória final. Como se o reino de Deus já tivesse chegado em sua plenitude e eles fossem os reis sentados no trono. Estavam comemorando a vitória antes do fim da guerra. Por isso, Paulo solta uma frase que intriga muita gente. Não ultrapassem o que está escrito. É um jeito de dizer: parem de inventar moda. Parem de criar esses cultos de personalidade e voltem para o roteiro original, que é focado em Cristo, não nos mensageiros. Ok. Então ele usa a ironia para chacoalhar a arrogância deles. Mas só o sarcasmo não parece ser suficiente para mudar uma mentalidade, né? Às vezes só deixa as pessoas mais na defensiva. Qual é o próximo passo dele para aprofundar o argumento? Ótimo ponto. A ironia é só a porta de entrada. Depois de mostrar o quão ridícula é a atitude deles, Paulo faz um contraste brutal, quase cruel, entre a autoimagem dos coríntios e a realidade da vida de um apóstolo. Ele joga na cara deles duas perguntas retóricas que são como um soco no estômago do orgulho. Afinal, quem é que o torna diferente dos outros? E o que você tem que não tenha recebido? Uau! São perguntas que desarmam qualquer um. Se tudo que eu tenho, meus talentos, meu conhecimento, minha posição, foi um presente, um dom, com que base eu posso me sentir superior a outra pessoa? Exato. A fonte destaca que essa é a lógica fundamental da graça. Se tudo é recebido, a competição e a comparação perdem o sentido. O orgulho fica sem fundamento. E é aí que ele vira o jogo completamente. Depois de demolir o pedestal em que os coríntios se colocaram, ele descreve o lugar onde os verdadeiros apóstolos estão. E a imagem que ele usa é chocante. Ele diz: porque tenho para mim que Deus nos expôs a nós, os apóstolos, por último, como condenados à morte. Peraí. Condenados à morte? Que imagem é essa? Ele está sendo dramático ou tem um contexto específico aí? Porque isso é o exato oposto de um líder moderno que projeta sucesso e vitória. Isso é projetar fracasso e humilhação. É exatamente essa a intenção. E tem um contexto cultural muito forte por trás disso. As notas de estudo explicam que Paulo está fazendo uma alusão direta às procissões triunfais romanas. Quando um general romano conquistava uma vitória espetacular, ele ganhava o direito de desfilar pelas ruas de Roma, exibindo os espólios de guerra, as riquezas, os soldados. Era um mega evento. E no final do desfile, por último, vinham os prisioneiros mais importantes, os reis e generais inimigos derrotados. Eles eram acorrentados, humilhados publicamente e, depois do desfile, levados diretamente para a arena para serem executados. Caramba! Então, quando Paulo diz que eles foram expostos por último, ele está se comparando a um prisioneiro no corredor da morte, sendo exibido como um troféu grotesco antes do fim. Que coisa brutal! Brutal! Ele completa a imagem dizendo que eles se tornaram um espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Enquanto os coríntios se sentiam os reis no camarote, Paulo se descreve como o gladiador condenado na arena. É o contraste mais extremo possível. E ele não para por aí. Ele começa a listar as credenciais apostólicas, que são o avesso de qualquer currículo de sucesso. Deixa eu adivinhar, não tem MBA em liderança nem 5 passos para o sucesso ministerial. Nem de longe. A lista é: nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são honrados, nós somos desprezados. E a coisa fica ainda mais visceral, mais física. Ele continua: até prevente hora, passamos fome, temos sede, estamos nus, somos maltratados, não temos morada certa. Fome, sede, sem casa. Ele está listando as piores condições de vida imagináveis. E ele apresenta isso como um currículo, como o crachá de um verdadeiro apóstolo. Isso é muito radical. É a redefinição completa do que é poder e liderança. E ele chega ao clímax da descrição com 2 palavras gregas que eram as mais ofensivas possíveis na época.
Ele diz que os apóstolos se tornaram como o lixo do mundo e a escória de todos. Escória era a sujeira que se limpava de um objeto, sabe? Aquilo que se raspava e jogava fora. Ele está usando os termos mais humilhantes que existem para descrever a si mesmo e seus colegas. E o mais incrível é que ele não está escrevendo isso num tom de coitado de mim. Não é uma reclamação, é uma declaração de identidade. Efeito, ele não quer a pena deles, ele quer a atenção deles. Ele está mostrando que a verdadeira vida em Cristo não é sobre glória terrena, mas sobre serviço sacrificial. E é aí que ele faz uma virada de mestre no tom da conversa. Depois de toda essa linguagem dura que poderia facilmente ser vista como um ataque, ele diz: não estou escrevendo isso para envergonhar vocês, mas para admoestá-los como meus filhos amados. Essa mudança de tom, de acusador para pai, é muito estratégica. Mas a solução que ele oferece em seguida, sejam meus imitadores, não é um pouco arrogante? Como ele pode pedir isso depois de um discurso inteiro sobre humildade? Seja humilde como eu. Parece uma contradição. Parece, e essa é uma tensão brilhante no texto. Mas a chave está no que ele está pedindo para ser imitado. Ele não diz, imitem meu status ou imitem minha inteligência. O contexto deixa claro, imitem meu exemplo de serviço, de sacrifício, de colocar a missão acima do meu próprio conforto e reputação. A autoridade dele para fazer esse pedido não vem de um cargo, mas de uma relação. Ele diz: vocês podem ter 10 mil tutores, mas não tem muitos pais, pois fui eu que gerei vocês em Cristo por meio do Evangelho. Ele está dizendo: eu estive com vocês desde o início, eu paguei o preço, por isso tenho o direito de lhes mostrar o caminho. Entendi. A autoridade paterna permite esse tipo de exortação direta. E ele não os deixa sozinhos nessa tarefa de imitar, certo? Ele oferece uma ajuda prática. Exatamente. Ele sabe que só uma carta pode não ser suficiente. Então ele diz que está enviando Timóteo, a quem ele chama de meu filho amado e fiel no Senhor, e a missão de Timóteo é muito específica. Ele vai lembrá-los dos meus caminhos em Cristo. Note a palavra, caminhos. Não é só minhas doutrinas ou meus ensinamentos, é o meu jeito de viver, de andar, de praticar a fé no dia a dia. O cristianismo, para Paulo, é uma prática, um estilo de vida, não apenas uma filosofia. E isso ganha um peso enorme quando a gente lembra, com base no nosso outro material, da história de vida do próprio Paulo. Esse cara não era um teórico, ele era um perseguidor violento da igreja e passou por uma transformação tão radical que se tornou seu maior defensor, disposto a sofrer exatamente tudo isso que ele descreveu. A vida dele era a maior prova da mensagem. Isso dá uma credibilidade absurda ao pedido imitem-me. Sem dúvida. E o capítulo se encaminha para um fechamento que é quase um confronto. Paulo sabe que sua ausência física deu coragem para os arrogantes da comunidade. Ele diz: alguns de vocês se encheram de orgulho, agindo como se eu não fosse mais visitá-los. Ele basicamente diz: olha, tem gente aí se achando o dono da bola porque eu não estou por perto. E ele deixa claro que isso vai acabar. Sim, ele desfaz essa ilusão na hora. Mas, se o Senhor quiser, irei visitá-los em breve. E então saberei não apenas o que esses arrogantes estão dizendo, mas o poder que eles têm. É um desafio direto. Ele está falando, discurso é fácil, quero ver na prática. Quero ver se essa arrogância de vocês tem alguma substância espiritual real por trás. E então ele joga a bola de volta para eles. A escolha final. O que vocês querem? Que eu vá até aí com uma vara ou com amor e espírito de mansidão? É uma pergunta que não dá para desviar. É um ultimato. E as notas explicam que a vara aqui não é sobre violência física, é uma metáfora para a disciplina eclesiástica, uma ação corretiva, firme. Ele está colocando a responsabilidade inteiramente no colo deles. O clima da sua próxima visita, se vai ser uma intervenção dolorosa ou um reencontro amoroso, depende exclusivamente de como eles vão reagir a essa carta. É a última chance para eles se autocorrigirem. Então, o que a gente tira disso tudo? Juntando as peças das nossas fontes, o que surge é uma imagem de liderança que é radicalmente contrária à nossa cultura. Não é sobre ter o maior número de seguidores, a retórica mais bonita ou a imagem mais polida.
É sobre fidelidade a uma missão. Exatamente, uma liderança baseada em serviço humilde, mesmo que o resultado seja ser visto como fraco, louco ou, nas palavras dele, lixo do mundo. A definição que ele dá no começo do capítulo resume tudo. Considerem-nos como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. A palavra para encarregado é dispenseiro ou administrador. Um administrador não é o dono da casa, ele só cuida dos bens do patrão. E o que se exige de um administrador? Que ele se mostre fiel. A única métrica que importa no final das contas é a fidelidade ao dono da casa. E essa fidelidade é julgada por quem? Pela opinião pública? Pelo sucesso aparente? Esse é o ponto que amarra tudo. Paulo diz que dá a mínima para o que os coríntios ou qualquer outra pessoa pensa dele. Ele vai além. Eu nem julgo a mim mesmo. E aí vem a frase que define a mentalidade dele. Minha consciência está limpa, mas isso não me torna justo. Quem me julga é o Senhor. Para ele, a aprovação humana, os aplausos, as críticas, os likes, os dislikes, tudo isso é ruído. A única avaliação que realmente importa é a do próprio Deus. É uma liberdade incrível não depender da aprovação dos outros. Sabe, essa análise toda nos deixa com uma pergunta bem desconfortável para hoje, não é? A gente vive numa cultura obcecada por influência, marca pessoal, métricas de sucesso visíveis. Como seria se a gente começasse a avaliar a liderança, seja numa empresa, na política, numa comunidade, não pelas conquistas que a gente pode ver e aplaudir, mas pela fidelidade a uma causa maior que a própria pessoa? E mais ainda, pela disposição dela de ser, se preciso, um espetáculo vulnerável, exposto e até sacrificial por aquilo em que acredita. Fica a reflexão.